Olá, amados, graça e paz. Aqui o irmão Fábio Gomes, em mais um dia na vigilância, na oração, meditando na palavra que é viva e eficaz, a palavra de Deus que é Cristo Jesus. Quando nós mantemos como mente de Cristo, nós estamos discernindo a todo momento e mantendo a chama acesa em nós, a luz que ilumina os caminhos, e analisamos sempre aonde pisamos, antes mesmo de pisar, os caminhos sempre retos. Muitos são os caminhos sinuosos e tortuosos que levam à perdição, à porta larga e espaçosa. Mas aqueles que analisam onde pisam sempre estão na retidão, e o Senhor sempre aplana os caminhos, da qual os caminhos, a vereda da justiça, da qual perseveramos sem tropeçar. Andamos sempre na luz, da qual Ele nos ensina: não tem o dia 12 horas, andai na luz do dia antes que chegue a noite. O choro dura uma noite, a alegria vem pela manhã, da qual sempre perseveramos segundo a luz, da qual alcançaremos o júbilo se perseverarmos até o fim. Não desfalecemos jamais de fazer o bem. Não se deis vencido pelo mal, mas antes vencei o mal pelo bem. Lembrai-vos de Caim, suas obras rejeitadas porque eram más, e a de Abel aceita porque suas obras eram boas. Mas sabemos que Caim, segundo o diálogo com o nosso Senhor, quando rejeitado, disse: o mal te espreita, cabe a tu dominá-lo. A palavra nos ensina: sujeitai-vos ao nosso Senhor, do qual o Pai disse: este é meu Filho amado, em quem me regozijo, fazei tudo o que Ele disser. E quando nós estamos como mente de Cristo, nós sujeitamos a Ele e resistimos ao diabo. Mas Caim se deu vencido pelo mal, irou-se, fechou o semblante, porque a lei de Moisés não se cumpre, os mandamentos é o poder do pecado e da ira. Ireis e não pequeis, porque dele é a ira e a vingança. A ira é do Cordeiro, que atualmente está no centro do trono com o governo. Está como quem de pé, como quem pisa uva nos lagares, aonde a terra é escabelo dos seus pés. Ira contra os filhos da desobediência, aqueles que fazem discípulos para si mesmo, os arrogantes, os presunçosos, aqueles que causam ira no Cordeiro por ser idólatras, adoradores de objetos, confundidos e envergonhados aqueles que confiam em seus deuses, assim como aqueles que se tornaram o próprio objeto de adoração, se tornando um próprio ídolo, obstinados pelo sucesso, se sentiriam maior, da qual o Senhor é aquele que concede graça àqueles que se humilham diante dele e abate todos os arrogantes e presunçosos, da qual dele é a ira e a vingança. Nós perseveramos dia após dia, sempre na benevolência e exercendo o direito segundo julgando em espírito e em verdade, porque não são palavras meramente humanas, destituídas de sabedoria, mas palavras acompanhadas da força e do seu poder, segundo o que o Espírito diz, e aquele que tiver ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. E assim ele está a operar, galardoar, segundo as atitudes de cada um. Aqueles que perseveram
dando-se vencido pelo mal, as suas próprias artimanhas recaem sobre as suas moleiras. A palavra nos ensina que aqueles que se julgam sábios, a sabedoria do homem é loucura para Deus, porque eles os apanham em suas próprias armadilhas, que não se cumpre o amor ao próximo jamais, porque estão sempre maquinando mal, os seus pés são ligeiros para toda a maledicência. E o Senhor os rejeita constantemente e os galardoa. As suas próprias más atitudes recaem sobre a sua moleira. Já aqueles que perseveram segundo o único justo, porque está escrito, não há um justo sequer, mas Ele nos justifica e nos capacita, porque não nos justificamos a si mesmo. Todos tropeçam de várias formas, mas segundo a graça sois cumpridores, porque é na nossa fraqueza que Ele nos aperfeiçoa. Mesmo porque Ele diz que vem buscar pecadores e não justos. Por isso, declaramos que somos falhos, somos pó, do pó viemos, para o pó voltaremos, e a Ele seja toda a honra e toda a glória. Se tivermos de gloriar em algo, antes gloriamos em nossas fraquezas, porque quando estamos fracos, aí é que somos fortes. Aquele que se julga forte, cuide para que não caia. E assim, em mais um dia, Ele justifica, também traz o galardão àqueles que perseveram, segundo a benevolência. Se teu inimigo tiver sede, dê-lhe água para beber; se tiver fome, dê-lhe pão para comer; se tiver nu, dê-lhe vestes para vestir; se pedir para andar uma légua, ande duas. Orai pelos vossos inimigos, que galardão terei orando somente por aqueles que vos fazem bem. Fazendo assim, acumularei brasa sobre as suas cabeças, da qual pelo fogo sois provados. Assim como o crisol é para o ouro, assim como a fornalha para a prata, o Senhor esquadrinha a intenção da mente e do coração, e aqueles que estão como mente de Cristo, segundo o coração sendo santificado e purificado, e os rins de um caráter sendo aprovado constantemente e permitindo ser amoldado, vai bem para aqueles que assim depositam a confiança no autor e consumador da nossa fé, Cristo Jesus. Mente, coração e rins sendo aperfeiçoados. Mente de Cristo, do qual Ele mesmo nos ensina. Clama a mim, anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que não sabes. E quando Ele nos revela, nós perseveramos, porque a sua vontade sempre prevalece. A palavra diz: maldito do homem cujo confiança se afasta do nosso Senhor para confiar em meros mortais. A nossa confiança está no Senhor, que fez os céus, a terra, o mar, tudo que há, e pela submissão do coração herdou tudo do Pai. O próprio salmista diz: elevo os meus olhos para os montes, de onde virá o meu socorro? O meu socorro vem do Senhor, da qual nós depositamos a confiança. Aquele que tudo por Ele, para Ele são todas as coisas, através dele tudo se formou. Se não fosse por Ele, nada do que tem havia sido feito, e a Ele seja toda a honra e toda a glória, que devido à obediência e o sacrifício, o elo da perfeição, através de uma única oblação, o sangue que falou com mais veemência do que o sangue de Abel, até mesmo dos bodes, Ele herdou tudo do Pai. E nós somos co-herdeiros em Cristo e herdeiros em Deus, filhos que outrora estávamos como bastardos ilegítimos, atualmente somos filhos por adoção, sacerdócio real e santo da ordem de Melquisedeque, rei de Salém, rei de justiça e de luz, o maior abençoou da promessa semente de Abraão, grãozinho de mostarda que se tornou grande árvore, sendo pequeno
e a servir, se tornou grande no reino dos céus, do qual se tornou mediador entre Deus e homens, e até mesmo feito menor que os anjos, se tornou mediador entre os anjos. Um é o que planta, o outro é o que colhe. Os anjos são os ceifeiros. A palavra diz: quando um pecador se arrepende, há festa nos céus, aonde ali aqueles que perseverarem até o fim, com mente de Cristo, santificando e purificando enquanto há tempo, juntamente com os nossos conservos, estaremos com júbilo, louvando e adorando aquele que é digno, o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo e nos concede a paz, guardando o coração e mente em Cristo. E assim perseverar em mais um dia. O amanhã a Ele pertence, e Ele já nos preparou quando buscamos o reino dos céus e a sua justiça em primeiro lugar. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Cristo Jesus esteja convosco, assim como Ele está no meio de nós.